and informal English. When do I use? What is more formal? What's more informal? Some expressions to say, to use. Então, it's going to be very interesting for you guys to know when you're writing email, when you're speaking. So, how to use the English, the formal or the informal, right? Deixa eu começar aqui. Então, né? A gente tá falando inglês profissional, as diferenças entre o inglês cotidiano, né? Professional, inglês cotidiano e corporativo. Aquele inglês, né? O que a gente usa no dia a dia e que a gente usa mais profissionalmente, né? Então, qual a diferença? Formal e informal, right? Então, a gente tem algumas expressões. Aqui a gente vai ver só algumas. You're gonna see just a few expressions today, all right? Então, let's start with, I have two ways to say I received, né? Or two ways to say I got something. Eu posso dizer, I got this cell phone yesterday, né? Or eu posso dizer, I received this cell phone yesterday. Então, qual a diferença? I got é mais informal, né? Received se torna mais formal. Se eu escrevo uma carta, se eu estou escrevendo um e-mail, eu vou dizer I received the email yesterday. I received, eu posso dizer I received your request for a quote last week, né? Pode ser. Então, o que eu quis dizer aqui? I received, eu recebi o teu pedido para uma cotação a semana passada. Então, I received. Ou, se fosse algo mais informal, se eu já conhecesse aquela pessoa, né? Eu usaria, I got your request for a quote last week. Eu recebi, né? Se fosse uma pessoa que eu já recebi, que eu já conheço há muito tempo. Então, received and got, né? Received and got. Deixa eu só parar aqui que eu vou falar uma coisa para vocês. Então, quando eu uso, when do I use a formal and when I use a informal English? Quando é que eu uso um, quando é que eu uso o outro, né? Então, geralmente, when we are in an office, when you are in a professional environment, in a corporation, right? Many times you get to know people, né? Many times you get involved with other people. And many times you start to know them. When you know them a little bit, you can be more informal. When we don't know them, you're just your first contact, you're just meeting that person, you must be much more formal. Então, o que tu disse aí, Jusceia? Eu disse que quando a gente está num ambiente profissional, né? E a gente tem já uma intimidade, assim, a gente já conhece a pessoa com quem a gente vai falar, com quem a gente vai se encontrar, com quem a gente vai mandar um e-mail, a gente fala várias vezes por telefone, tu já tem um contato, né? Tu pode ser mais informal quando tu fala com essa pessoa. Agora, quando tu tá fazendo um primeiro contato, e tu não conhece, tu ouviu falar, te indicaram, então tu não tem aquela intimidade para falar um inglês mais informal, então tu tem que ser mais formal, em vez de dizer I got, eu preciso dizer I received, né? Então, em vez de dizer help, eu preciso dizer assist. Então, quanto menos afinidade, menos conhecimento, menos intimidade eu tenho com a pessoa com quem eu vou me relacionar no ambiente profissional, mais formal eu tenho que ser. Para minha tela. Então, como é que eu falo, né? Receber numa forma informal, eu vou dizer I got the mail, I got the gift, I got the phone call, I got your message, né? Eu recebi a tua mensagem, eu recebi o teu telefonema, eu recebi o presente. But when I wanna be more formal, I'm gonna say I received. Então, I received the email, I received your gift, I received your phone call, I received your message yesterday. Então, I received. Então, se torna muito mais formal, certo? E como é que eu faço? Aqui vamos, já que a gente está indo, como estamos indo
Aqui eu não falo, eu gosto de criar contextos e a gente analisar esses contextos, né? Hoje eu estou criando frases, então vamos analisar essas frases. Então, como eu disse, como é o método, é do amplo para o estreito. Então, a gente vê o todo e a gente vai afunilando, né? Da prática para a teoria. Então, quero que todos aí repitam. Got, né? Got. Received. Received, né? Então, I got the email yesterday, né? I got the email yesterday. Então, e-mail é igual aqui. Yesterday é ontem, né, gente? I got é de receber. É o passado de get, né? Então, I received the email yesterday. Eu tô falando a mesma coisa, só que um é formal e o outro é informal. Então, I received the email yesterday. Então, é o passado de receber. Eu tô falando de yesterday também, né? Então, I received your request. O que é request? O teu pedido, né? For a quote. Para uma cotação. Last week. Então, last quer dizer sempre a última. Então, a última semana. Last week. Certo? Daí aqui eu tenho need and require, né? Need and require. O que é need? É precisar. I need to buy a new shirt. I need to buy a new cell phone, né? I need your help. I need to study, to learn English. I need to really study to learn English, right? And require quer dizer a mesma coisa, mas de uma forma muito mais formal. Então, I require, né? Your attention, né? Então, aqui eu coloquei dois exemplos. I need the presentation done by tomorrow. Então, eu preciso da apresentação feita, completada até amanhã, né? By tomorrow. Esse by quer dizer de até. Done, feita. É uma coisa, oh, I'm done. Sabe? Quando eu posso dizer assim, I am done for today. Quando tu tem aquele dia cheio, aquele dia complicado no escritório, tu já trabalhou que chega, tu diz, I'm done for today. That's it. I'm done, né? Então, é isso hoje, não tem mais, né? Então, I need a presentation done. Quer dizer, eu preciso dessa apresentação feita hoje, né? Feita by tomorrow. I need a presentation done by tomorrow. Mas aqui eu usei o need. Então, eu estou falando isso para uma pessoa que eu já tenho um conhecimento, para uma pessoa que eu já tenho uma afinidade maior, que eu já conheço. Agora, se eu estou pedindo para uma pessoa que eu não tenho tanta intimidade, dizer, I require the presentation done by tomorrow. Actually, this require sounds much more formal, almost like an order, sabe? Como assim, eu estou te pedindo, eu estou te ordenando que tu tenha essa apresentação feita até amanhã. Então, I require the presentation done by tomorrow. Então, require é muito mais formal que I need the presentation. Ok, gente? Então, need é precisar, require é requerer. Certo? Tudo bem até aí? Daí, eu tenho, né, a outra que é tell and explain. Tell and explain. Né? O que é tell? Tell é diga, é dizer, né? Explain é explicar. Então, uma forma muito mais informal, much more informal, is for me to say, tell me why you like the new manager. Tell me about your trip. Tell me about the new project. Tell me about your new job. Tell me about your family, né? Tell me about yourself. Fale de você, fale da sua família, fale do seu trabalho, fale da sua viagem, né? Tell me about, or tell me why, né? Então, aqui também, me diga por que você gostou do novo gerente, né? Mas aí uma coisa bem mais informal. Agora, se tu tá falando com alguém, tá pedindo para te explicar, alguém que não sabe, diz explain, a parte muito mais formal, explain to us, por exemplo, né? Explica para nós por que você gostou do novo gerente. Explain to us why you like the new manager, né? Explain to us why you like the new manager. Então, explain é como de explicar, explique, né? E tell é diga. Então, explique se torna muito mais formal. Certo, pessoal?
Daí eu tenho aqui talk and discuss. Então, quando eu uso um e quando eu uso o outro, né? Talk. Let's talk about the proposal, né? Tu tá numa reunião e tá falando com teus co-works, né? O pessoal, teus colegas, we need to talk about that new project, that new proposal, that new guy that came in, the new company, né? We need to talk, or let's talk about, né? Então, talk é talk about é mais informal. Agora, let's discuss. Now, if I go to a meeting, né? And I have a proposal, or I have something to explain to them, and I have to tell them why they should hire us, or tell them why their company needs to make those changes. Então, se eu vou numa empresa, eu estou apresentando uma proposta e eu quero dizer para eles por que eles precisam nos contratar, ou por que eles precisam mudar a forma como eles estão fazendo as coisas, né? Como é que eu digo, né? Pois é, let's discuss your situation. Let's discuss these points. Let's discuss the proposal. Let's discuss. Então, discuss é muito mais... não é de discutir, tá, gente? Não é de brigar, vamos discutir, vamos brigar. Não nesse sentido. É de debater, ver os pós, os cons, explicar o porquê, falar. Realmente, é como se fosse um brainstorm, né? É trazer todos os pontos para a mesa e ver o que funciona e o que não funciona. Então, let's discuss, vamos debater. Let's see what can we do. Let's see how we can arrange this. Let's discuss this proposal. Let's discuss this new environment, this new project, this new company, this new business manager, this new team. We use a lot in business. We use a lot, let's discuss, okay? A lot, even when you're writing emails, quando vocês estão escrevendo e-mails, let's discuss tomorrow, let's discuss the proposal. Or you can say like this, I sent you the proposal yesterday. Please, né? If you are available, let's discuss it next week. Something like that. So, I sent you the proposal yesterday. Eu te mandei a proposta ontem, né? Please, if you're available, se você estiver disponível, let's discuss it. Do que é esse it? O que é esse it? Esse it é referente ao the proposal, né? É um objeto, é um nome. Então, ao invés de eu repetir aqui the proposal, eu só coloco it, né? Então, please, if you're available, let's discuss it next week. Or if you're available next week, let's discuss it. Também poderia ser, tá? Então, discuss é muito comum tu ver isso, tu escrever isso no e-mails, principalmente quando tu trabalha com vendas, quando tu trabalha com projetos e coisas assim, tu usa muito, principalmente em e-mails, certo? Daí eu tenho aqui uma outra, que é make sure and ensure. Make sure and ensure, né? O que é make sure and ensure? Make sure é ter certeza, né? Ter certeza que aquilo. E ensure é a mesma coisa, mas de uma forma mais formal, é como garantia, como eu te garanto, né? Então, please make sure your phone is working. Por favor, tenha certeza, né, que o teu telefone esteja funcionando. Please ensure your phone is working. Então, garanta que seu telefone esteja funcionando, funcione, né? Então, make sure é ter certeza. Make sure é um phrasal verb, tá, gente? São dois, é um verbo com uma palavra, então fica um phrasal verb. Então, please make sure your phone is working, né?
And please ensure, tenha certeza, garanta, né? Garanta que o teu telefone esteja funcionando, está funcionando. Então, please ensure that your phone is working. Certo? Então, ensure é muito mais formal que make sure. Daí eu tenho um outro, né? Talk more and elaborate, né? Elaborate. Talk more and elaborate. O que quer dizer isso, José? Talk more. Fale mais, né? Fale mais. Então, fale mais. Talk more about your family. Let's see if you are na interview. Vamos dizer que vocês estão numa entrevista, né? E geralmente quem está entrevistando quer saber de vocês. Eles querem saber o que vocês fizeram, o que vocês fazem, o que gostam de fazer, filhos, enfim. Quando está numa entrevista, eles fazem perguntas variadas. Então, de repente, tu não falou o suficiente, eles podem chegar e dizer assim, talk more about your qualities, né? Sobre tuas qualidades. Talk more about what you like to do. Why you think you should get this job, né? Porque você acha que você deveria pegar, né? Ser contratada para esse trabalho. Então, talk more, falar mais, né? Então, talk more about your point of view, please, né? Fale mais sobre o teu ponto de vista. Mas, se eu quero ser mais formal, eles poderiam falar de uma forma mais formal, elaborate. Please elaborate your point of view. Please elaborate your opinion about the situation, né? Então, elaborate sounds much more, it is much more formal than talk more, ok? Então, elaborate. Então, let's elaborate this whole speech, né? Vamos elaborar todo esse discurso, né? Vamos elaborar o point of view. Então, se eu estou indo fazer uma proposta, se eu estou indo fazer uma apresentação, we need to elaborate it very well. A gente precisa elaborar isso muito bem, né? You need to elaborate it to impress. A gente precisa elaborar para impressionar, né? Então, elaborate é de elaborar, de fazer mais, elaborar, de falar mais, de certa forma, mas de uma forma mais formal. Ok? Daí aqui eu tenho fix e eu tenho solve. Solve, né? Fix and solve. O que quer dizer? Então, fix é de consertar, né? É de consertar. Please fix my cell phone, né? Fix my cell phone is broken. It's broke. I broke my cell phone. Please, could you fix it for me, né? Eu posso dizer assim, né? I broke my cell phone. Could you fix it for me, please? Né? Could you fix it for me? Então, aqui o fix é de consertar. Então, eu posso dizer, I can say in a meeting, I can say in the office, I can say if I'm in the middle of like in a situation, eu posso dizer, please fix the problem as soon as possible, né? Por favor, resolva esse problema o quanto antes, né? Please fix the problem as soon as possible, né? Ou, para ser você, é uma situação onde eu não tenho toda aquela intimidade, please solve the problem as soon as possible. Or, at your earliest convenience, poderia ser também, tá? Please solve the problem at your earliest convenience. Earliest convenience is very formal too. I'm not sure if you're gonna see that tonight. I don't remember if I wrote that one down. But please solve the problem. Eu poderia dizer, em vez de as soon as possible, eu poderia também dizer at your earliest convenience, ok? Então, please solve the problem. Solve, resolva o problema, né? Resolva o problema. Então, é uma forma muito mais formal, em vez de dizer fix, né? Quebrou, então arrume. Então, solve é quase que fosse um arrume também, mas de uma forma formal. Então, please solve the problem as soon as possible, ok? O que é as soon as possible? Quanto antes, ok? Então, solve and fix. Fix é informal, muito mais informal, e solve é muito mais formal,
Certo, pessoal? Daí eu tenho let me know and inform, né? É muito comum, mas muito comum mesmo, a gente escrever isso também em e-mails ou no telefone, falar, let me know when you're available, let me know when can I call you back, let me know when your boss is coming, let me know when the computer is gonna be fixed, né? Então, let me know, deixe-me saber, né? Me informe, é a mesma coisa. Agora, inform é muito mais formal. Então, eu posso dizer, I will let you know when it's done, né? Eu vou te avisar quando estiver pronto. Or I will inform you when it's done. Então, inform you é muito mais formal. Mas as duas expressões se usam, ok? Or let me know if you need more information. Please inform me if you need more information. Então, let me know, né? Então, é muito mais informal, certo? And I will inform you as soon as I can. I will let you know as soon as I can. But I will inform you when it's done. I will inform you when the proposal is going to be ready. I will let you know about the trip next week. Então, vocês viram aí quando eu digo I let you know about the trip, é como se eu já tivesse uma intimidade um pouquinho maior, né, com a pessoa. Então, é quando eu já tenho eu já tive um primeiro contato, já fiz contato. Então, eu posso ser um pouco menos informal quando eu estou no ambiente profissional, no ambiente de trabalho. E isso é muito, muito comum. Tu vai ver muitos e-mails dizendo I let you know. Oh, I let you know as soon as I can what's coming up, if I'm coming to the meeting, if I'm going to the trip, if they are coming, right? Aqui, wrong, incorrect, né? Wrong, o que é wrong? Wrong quer dizer errado, né? You're wrong. Ou eu posso dizer you're not right. Posso dizer you're wrong. Aqui eu posso dizer também, né? You are not right. Porque right aqui é de certo, vocês não estão certo. But right também é de take a right, né? De virar à direita. Right também é my right arm, né? My right leg. Então, é o meu lado direito também. Então, you're wrong, você está errado. You're not right, você não está certo, né? Aqui, eu posso dizer you're incorrect, né? You're incorrect. So, eu posso dizer you're incorrect, quer dizer que você não está certo, né? Em vez de dizer you're wrong é muito mais informal. Oh, you're incorrect. Você não está certo. The correct answer, eu posso dizer aqui, né? E aqui também poderia ser you're not right. Tudo para falar a mesma coisa, tá, gente? Então, aqui, ó, deixa eu só tirar aqui, você não está certo. You're incorrect, né? You're incorrect about the new manager, né? Você está errado, equivocado sobre o novo gerente, né? You're incorrect about our company, né? Você tem uma visão errada da nossa empresa, né? Incorrect. São muito mais formal, muito mais polite, né? Muito mais polite, assim, quer dizer, oh, you're wrong. You tell me something, oh, you're wrong, you're not right. But, oh, you're incorrect. Então, o que me disseram, né? Me disseram que, às vezes, quando as pessoas falam para vocês uma coisa, vocês, eu sei disso. I know it, né? I know it. Acho que eu já comentei uma ou duas aulas aqui. I know it. Para eles, quando tu diz I know it, tu tá sendo muito arrogante, tu tá sendo muito... Dizer, ele tá falando uma coisa, tu tá dizendo que tu já sabia. Então, não que esteja errado, mas não é muito polite. Então, o que é... e principalmente na área de vendas, principalmente quando tu tá na área comercial, né? Então, o que
explicam para te fazer e para te... Quando tem uma situação, em vez que tu sabe o que é, tu, em vez de tu dizer, I know it, eu já sei disso, tu diz, you are right. Então, em vez de dizer, I know it, vai dizer, I know it, né? I know it. Você diz, you are right. Em vez de eu dizer, eu estou dizendo que eu já sabia, eu digo, você está correto. Então, eu estou concordando com essa outra pessoa. Eu não estou dizendo que eu já sabia. Na verdade, é a mesma coisa. Mas eu estou fazendo de uma forma que parece... É muito mais polite, muito mais educado e não parece tão arrogante, né? Como eu dizer, I know it. Oh, eu posso dizer, oh, this cell phone is broke. Oh, I know it. Né? Oh, you're right. Parece muito mais polite. Então, é uma coisa que eu aprendi muito, porque eu falava muito I know it, I know it, I know it, e, na verdade, para ele soava muito arrogante, certo? Eu posso também dizer, aqui surgiu uma pergunta, né? Eu também posso dizer this is incorrect. Também pode ser feito this is incorrect, certo? Depende da situação. Aqui, a gente está falando de você, mas se eu estivesse falando de uma situação, if I am thinking about a project and someone is giving an explanation or trying to explain something, eu posso dizer this is incorrect. Correct, né? He was being incorrect the entire time. He was trying to say something, he was trying to impress, but he was doing the wrong thing, right? He was saying things that were not correct. Então, he didn't know what he was doing. He thought in his mind that he was impressing that company, but truly he was not. So you're right, you can say this is incorrect. Então, the information that he was giving was incorrect, right? And I know it, and you're right, é algo que vocês vão usar muito. Então, sempre se vocês forem viajar e alguém fazer, ou mesmo se vocês tiverem uma visita no escritório de vocês, ou receberem uma ligação e falarem algo que vocês já conhecem, já têm conhecimento, vocês nunca digam, I know it. Vocês digam, you're right. Essa foi uma pessoa muito querida para mim, que me contou, me explicou na época, né? Porque eu falava com a maior inocência. E dizer que é you are right, em vez de I know it. Certo? Então, tu vai sempre concordar. Se torna muito mais polite tu concordar que tu enfrentar, de certa forma, não, isso eu já sabia. Se torna muito mais... Não é polite, sabe? São mais rude, arrogante, de certa forma. Daí que eu tenho uma outra, né? Que eu digo help or assist. Help or assist, né? Quando eu uso uma e quando eu uso a outra. Help me, please, né? É muito comum a gente dizer help, socorro. E assist. Então, eu, quando estou escrevendo e-mail, quando estou falando profissionalmente, eu geralmente nunca digo help, certo, gente? Eu posso dizer assim no escritório, se eu estou falando com meus coworkers, please give me a hand here, né? Give me a hand, quer dizer também help, é uma gíria. Could you help me? The printer is not working. Could you help me fix it? Né? A impressora não está funcionando. Pode me ajudar a arrumá-la? Oh, my computer is shutting down. I don't know what's going on. Could you help me? Tá, meu computer está desligando. Eu não sei o que é help me. Mas quando eu estou escrevendo um e-mail, né? Quando eu estou me comunicando via e-mail, eu nunca digo help me. Please, né? Eu vou dizer... Só um pouquinho. Eu vou dizer... Please, can you assist me, né? I need your assistance. Eu posso dizer, I need your assistance, né? For this meeting, for this problem, for this issue, né? I need your assistance. I need your assistance for this meeting, for this problem, for this issue, certo? Então, é muito difícil usar, I need your help here, né? I need your help for this meeting. A gente não fala help em e-mails, né? Ou mesmo se a gente está falando, só se a gente for uma pessoa muito conhecida, que eu tenho muito conhecimento, eu vou dizer I help, né? Mas se não, é assistance, certo, pessoal? Enquanto a gramática, eu acho que é importante a gramática, mas no primeiro momento, com a minha experiência, é o que todo mundo já sabe,
A gente tem que aprender com as coisas do dia a dia, com as coisas que a gente realmente vai usar. E eu aprendi isso apanhando muito. Então, é isso que eu quero passar para vocês. É isso que eu quero que vocês cheguem lá e consigam se comunicar, e consigam falar em inglês, e ter o domínio da língua inglesa, pelo menos um melhor domínio da língua inglesa, de uma forma prática, de uma forma onde realmente vocês consigam deslanchar. Claro que a gente tem que cuidar da gramática, a gente tem que cuidar como a gente escrita, como é que a gente escreve, desculpa, mas uma coisa essencial é a gente poder se comunicar. Quando tu escuta e tu percebe as formas como tu fala e como eu devo agir, a gramática vai vir automaticamente. Então, tu vai conseguir incorporá-la, e quanto mais tu lê, quanto mais tu assistir, quanto mais tu escutar, inconscientemente isso vai incorporar. Mas a gente tem que praticar, e a gente tem que usar as coisas, e fazer e usar as coisas que nós utilizamos no dia a dia. Então, eu vivi muito isso, sofri muito por causa disso, aprendi suando e passando maus bocados, e é isso que eu quero trazer para vocês, para poder ajudá-los a não passar por tudo isso que eu passei, né? E gratidão, de verdade. Então, I need your assistance, né? For this meeting, for this problem, for this issue. Certo, pessoal? Daí eu tenho aqui, é muito comum eu dizer buy, né? And purchased. Buy and purchase. Eu até botei algumas coisas aqui já escritas. Então, o que é buy? Buy é comprar, purchase é comprar, né? Só que buy é muito mais informal. A purchase é quando eu estou fazendo uma compra para a empresa. I need to purchase this new, I need to purchase new computers for the company. I need to purchase new cell phones for the sales team, né? Eu preciso comprar mais celulares para o time de vendas da empresa. Então, I will buy a new computer. Então, buy é comprar. Geralmente eu falo isso, I need to buy a new computer, I need to buy a house, I need to buy a car, I need to buy groceries, I need to buy shoes, I need to buy purses, né? Então, o que eu estou falando aqui? Eu estou falando que nós precisamos nos atentar algumas vezes quando eu uso purchase and buy. Não que eu não possa usar o buy numa empresa, eu uso, mas geralmente para se tu está escrevendo, se tu está fazendo uma cotação, ou se tu está querendo fazer um relatório, vamos dizer, para o presidente da empresa, ou para um grupo de diretores, dizendo o que precisa ser comprado, vai parecer e vai soar muito mais formal e muito mais polite se eu falar purchase, né? Então, I will purchase a company next month. Eu vou comprar uma empresa no próximo mês. I need to purchase a new company car, né? The sales team needs more computers, né? Então, we need to purchase them. Então, os times precisam de novos computadores, novos carros. Então, purchase é quando eu estou fazendo uma proposta, quando eu estou fazendo um relatório, quando eu quero impressionar, eu vou dizer mais purchase, é muito mais formal, certo? Deixa eu ver se tem aqui. Daí eu tenho find out and discover, né? Find out and discover. O que é find out? É another phrasal verb. Find out, find out about the new manager. We don't know nothing about him. Né? Descubra alguma coisa sobre o novo gerente. Eu não sei nada sobre ele, né, gente? Não sei nada sobre ele. Então, find out é descobrir. Find out the truth about the sale of the company, né? Find out the truth, né? About the sale of the company. Então, descubra a verdade sobre a venda da empresa. E daí, discover também é descobrir. Quer dizer a mesma coisa, mas de uma forma mais formal outra vez. Então, I discovered the truth, né? I discover what's going on here. Vou descobrir o que está acontecendo aqui. Aí, find out. Então, são duas coisas. O discover é muito, muito mais formal. O mais utilizado é o find out, né? Mas quando eu quero ser muito formal, estou escrevendo um e-mail, estou me comunicando com alguém que eu não conheço outra vez, e eu quero... I'm calling you to discover if you have an opportunity for our company there. Algo, um primeiro contato, sabe? Que eu não tenho aquela intimidade. Daí eu falo discover. Certo, gente?
Então, aqui eu coloquei uma frase para a gente estudar e ver o significado dessa frase. E isso serve para todos nós, em todas as áreas da nossa vida, qualquer coisa que a gente for fazer, né? E aqui eu falo, o que é o sucesso? What is success? Tá? O que é o sucesso? What is success? There are many definitions, but there is one thing that all the greats agree on. O que é all the greats? Não é uma pessoa great, maravilhosa. All the greats. O que é greats aqui? Greats aqui é todas as grandes mentes, todos aqueles grandes, as grandes personalidades, todas aquelas pessoas de sucesso. Então, aqui, greats. Não, I'm feeling great today. Eu tô ótima hoje, né? Oh, this is great. Ótimo isso. Não, aqui o the greats é aquelas pessoas que realmente chegaram lá, é aquelas pessoas que realmente chegaram no topo, chegaram ao sucesso. Então, aqui eles dizem, né? There are, o que é there are mesmo? Existem, né? Existem. Se fosse there is, seria existe, né? Então, there are many definitions, muitas definições, but there is one thing all the greats agree on, né? Então, tem uma coisa que todas essas pessoas que chegaram ao sucesso concordam, né? Agree on. Success only comes by persevering despite failure, né? Então, success only comes by persevering despite failure. Então, serve para qualquer coisa, serve para nossa aprendizagem de inglês, para nossa fluência no inglês, o domínio do inglês, serve para tudo que nós queremos na vida, se é mudar de casa, se é mudar de emprego, se é morar no exterior, se é comprar um carro novo, né? Enfim, se é ter aquela promoção, se é eu conseguir aquele cargo que eu sonhei, se é chegar a diretor, se é eu fazer a minha empresa, construir a minha empresa, montar a minha empresa, enfim, para qualquer coisa que nós para nós conseguirmos, né? A gente precisa ter o quê? Perseverança, persevering. A gente precisa persistir, nunca desistir, never give up, né? Never give up. Despite, o que é despite? Mesmo com tudo que está acontecendo, com todos os problemas que podem surgir, com todos os obstáculos, aqui failure é de fracassos, né? Com todas as caídas que a gente possa ter. Então, deixa eu só fechar aqui. Ups. Então, apesar de tudo isso, o que é o sucesso, né? Como a gente chega lá? Não tem varinha mágica, que nem eu digo para meus alunos que estamos aprendendo para a gente realmente falar e destravar o nosso inglês. Não tem varinha mágica, não tem aquela fadinha que vai vir, agora eu sei inglês, agora eu estou falando inglês, agora eu sou fluente, né? Agora eu sou rico, agora eu tenho minha empresa. Não funciona assim. Só se tu ganhar na loteria, claro, e isso é muito raro de acontecer. Então, o que a gente precisa fazer, né? Independente da situação, independente do que a gente quer, a gente precisa colocar o foco, colocar um objetivo e seguir em frente e ser determinada a fazer isso, persistência, né? Nunca desistir. Então, vai ter dificuldades? A gente vai ter que atravessar alguns obstáculos? Sim, com certeza. Mas, quando a gente cresce, como a gente realmente chega lá? O sabor do sucesso não é muito melhor? Não é assim, uau, eu consegui, sabe? Agora eu estou falando inglês melhor, agora o meu inglês está muito mais fluente, agora eu tenho um domínio da língua maior. Então, esse é um significado, eu acho, muito importante do sucesso. E o sucesso está em nós. O sucesso depende de nós, né? E o que é o sucesso? Cada um pode ter uma definição de sucesso diferente. Então, se o sucesso para mim é chegar à fluência do inglês, o que eu estou fazendo para me tornar um sucesso nisso, né? Quais são as minhas atitudes que eu estou fazendo para chegar lá? Eu estou escutando filme só em português? Eu estou treinando todos os dias? Ou eu estou falando português o dia inteiro? Ou eu chego e só escuto telenovelas, né, brasileiras? Então, quais são as minhas atitudes que eu estou fazendo para chegar ao sucesso? Não vai ser simples, eu vou ter algumas coisas. Então, até eu conseguir engrenar, vai demorar um pouquinho. Então, eu tenho que escutar muito inglês, eu tenho que escutar muito inglês, eu tenho que escutar muito inglês, eu tenho que visualizar aquelas palavras que eu não conheço, e não é decorar.
porque decorar tu esquece. Então, é visualizar, né? Ter e falar as mesmas palavras, os vocabulários novos todos os dias, aprender algumas palavras diárias, colocar notas, né? Então, repetição, quanto mais eu repito, mais eu consigo. Então, e nunca desistir, persistir, né? Persistência, um hábito, eu criar um foco, determinação. E todas as pessoas de sucesso falam a mesma coisa em comum. Eles são persistentes, né? Eles não desistem no primeiro obstáculo, eles never give up, eles nunca desistem, na verdade. Então, a gente só vai chegar a qualquer lugar, ou ter sucesso em qualquer coisa, e provavelmente muitos de vocês têm sucesso em muitas áreas na vida de vocês, só quando nós realmente focamos e colocamos metas e realmente seguimos por esse caminho, né? Por onde eu quero ir. Então, é só uma nota aqui no final do dia, no final da noite para nós. Certo, pessoal? Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pela participação de todos. E eu espero ter contribuído e com vocês, ter contribuído com algumas coisinhas novas, coisas que a gente utiliza, porque o nosso foco aqui é com coisas do nosso dia a dia, que a gente utiliza todos os dias no escritório, ou de repente em situações, não que a gente não vai usar em situações nossas, diárias, né? Mas muitas vezes mais relacionada à área profissional. Então, levar o inglês a um nível profissional e que eu tenha o desempenho, consiga dominar e não me sinta com medo, né, e bloqueada na hora de fazer isso. Certo? Então, sem esquecer que a próxima terça-feira a gente tem aula de pronúncia. Então, é pelo Zoom, o link vai estar sempre lá no canal Telegram. E eu mudei hoje o nosso canal Telegram, eu coloquei Dilceia Arseno, inglês corporativo. Então, para quem quiser lá e se inscrever, Dilceia Arseno, inglês corporativo, certo? Então, terça-feira, às 9h30, a gente continua com a nossa aula, e vai ser a aula pelo Zoom, daí é aula de conversação, a aula de realmente pronúncia, a gente destravar a língua ali, não pode ficar com vergonha de falar, porque o nosso foco é realmente vocês chegarem à fluência, ao maior domínio da língua inglesa. Certo, gente? Gratidão a todos vocês por estarem aqui comigo essa noite. Um ótimo final de semana. Have a great, great, great weekend. And I see you all Tuesday night. Beijos. Bye.